E a gente já começa, então, a nossa revisão, tá? Então, gente, hoje, revisão final. Claro que a gente sempre deve ter atenção de que o conteúdo completo da disciplina, né, ele está presente na apostila de vocês, né? Então, é lá na apostila que vocês vão encontrar o material completo sempre, né? Além disso, vocês têm os materiais de todas as aulas, né, disponível ali no Classroom, todos os slides, né, aula 1, 2, 3, revisão da aula 1 a 3, aula 4, 5, 6, revisão da aula 4, 6. Então, os vídeos e os slides, né, além dos exercícios de cada aula. Então, tem um vasto material aí para vocês consultarem, estudarem, além da própria apostila, que é o material mais completo que vocês têm. A apostila é sempre o material principal, né, de qualquer disciplina, tá? A nossa revisão, ela vai ressaltar alguns tópicos essenciais aí, principais aí, para você ser um foco mais concentrado para estudo, mas, né, não tomem a revisão como, vou estudar só pela revisão, né, me preparar para a prova só pela revisão. Não é o caso, tá? A revisão aí ressalta alguns aspectos, para você ter uma dedicação um pouquinho maior neles, mas a prova pode aparecer outras questões, né, que a gente viu durante a disciplina, tá? Muita atenção em relação a isso. Muito bem. Já é comum, né, praxe, no início de cada uma das aulas, a gente relembrar o nosso calendário. Então, já estamos no final, né? Vou relembrar aí rapidamente, então, esses aspectos. Primeira parte da disciplina, aula 1, 2 e 3, a gente teve lá no dia 25, 27 e 1 do 6. Além disso, a gente teve uma revisão, né, no dia 4 do 6, em função do feriado do dia 3. E referente a essa primeira etapa da disciplina, vocês ficaram lá com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 1 no Moodle, né, valendo 2 pontos, cujo prazo, né, está lá no guia do aluno, que é um arquivo que está disponível lá dentro do Moodle para vocês. Isso é já sabido de todos, né? A gente conversou sobre isso lá no contrato pedagógico, inclusive, né? A gente abriu o guia do aluno, abriu o Moodle, mostrou onde estavam as coisas lá dentro, né? Essa avaliativa 2, avaliativa 1, né, valendo 2 pontos, já encerrou, né? Nós temos a avaliativa 2, ela corresponde aí ao conteúdo, a segunda parte da disciplina, aula 4, aula 5 e aula 6, mais a revisão também, que foi feita já, né? Ela ainda está em aberto, né? Se eu não me engano, ela encerra no último dia, né? Mas tem que dar uma olhada. Vem o guia do aluno lá, dei uma olhada lá, tá? Se não me engano, ainda está no prazo, se alguém esqueceu, né? A última vez que eu tinha olhado, aproximadamente aí 90% já tinha feito, né? 90% da turma já tinha feito essa avaliativa 2 no Moodle, tá? Valendo 2 pontos, mas tinha alguns que não tinham feito ainda. Isso foi na semana passada ainda, né? Então espero que aqueles que ainda não tinham feito já tenham se mobilizado aí para fazer essa atividade avaliativa que vale 2 pontos, né? Conta para a média final, é claro. Temos também nosso trabalho disciplinar, valendo 6 pontos, né? A entrega no Classroom, né? Foi prevista para o dia 19, né? Então já encerrou o prazo, né? Foi sábado, prazo final, ficou mais de um mês, né? Aberto lá para vocês, e encerrou sábado agora, tá? Então já corrigi todos os trabalhos entregues no prazo e já atribuí nota. Vocês já receberam uma mensagem, provavelmente, né? Lá no e-mail de vocês, dizendo devolvido, e aí já tem a nota lá para vocês dentro do Classroom, certo? Então, claro, vocês já vão saber que nota ficaram na N1, né? A nota do trabalho, mais a nota da atividade avaliativa 1 do Moodle, que vocês já sabem, e quem já fez a avaliativa 2 do Moodle já sabe essa nota da avaliativa 2 também. Então, somando, né? Se ficou com 2 na avaliativa 1 do Moodle, 2 na avaliativa 2 do Moodle, mais 6 do trabalho, já sabe que ficou com 10 na N1, né? Hoje, então, a nossa revisão, nos preparando para a prova do dia 24, que é a prova da N2, que vale 10 pontos. Essa prova, né, da N2, que vale 10 pontos, no dia 24 do 6, vai ser postado no Classroom as instruções da prova e o código. Tá? Vocês vão acessar o Classroom, vão ler essas instruções e vão copiar o código. Às 19 horas, vocês vão acessar o Moodle. Lá no Moodle, disciplina de matemática financeira, vão clicar lá na prova, né, e vão inserir o código que vai ser solicitado. Então ela vai abrir lá 10 questões, vocês fazem as 10 questões, clicam em salvar e enviar,
já vão saber a nota da N2 de vocês. Então, N1, avaliativas não mudam, mais trabalho, 10. N2, 10 da prova. Soma as duas, 20, dividido por 2, 10. Tá? Se ficar abaixo de 6, reprovaria, mas ainda tem uma chance, né? Que é a avaliação de substituição, substitui a menor nota, né? Entre a N1 e N2. Ela ocorre no Moodle, dia 10/7. Essa não tem código, né? É só acessar o Moodle nesse dia, a disciplina de matemática, é claro, né? Dia 10/7, e fazer a prova de substituição. Automaticamente, né? A nota que vocês ficarem na prova de substituição substitui a menor nota entre a N1 e N2, somente para aqueles, é claro, que ficaram abaixo da média 6, né? Muito bem. Acredito que isso está tudo muito bem claro, né? Mas pode ser que tenha surgido alguma dúvida nova, alguma pergunta, né? Alguma coisa relacionada à prova que a gente vai ter aí na quinta-feira. Se tem alguma dúvida, gente, alguma pergunta sobre o nosso calendário, processo avaliativo? Sobre isso não, só eu só quero saber se vai ser uma mistura de todo o conteúdo ao longo do tempo ou só a partir da aula 4 a última aula. Que teve aula 6. A prova é todo o conteúdo, tá? Todo o conteúdo, tá. Isso. Obrigada. Conteúdo da aula 1 até a aula 6, né? Então, a prova final é sempre assim, né? A prova final é a prova final de toda a disciplina. Muito bem. Então, se vocês não têm mais nenhuma outra pergunta, vamos adiante, então. Então, revisão para a prova, como eu já tinha falado antes, né? Essa revisão, claro, né? A gente não tem tempo de fazer todo o conteúdo que a gente viu em 6 aulas, né? Na revisão. Então, vão ser tópicos especiais, né? Essenciais aí para vocês terem uma atenção especial para se prepararem para a prova, tá? Mas já fica desde já ressaltado que o conteúdo da disciplina é o conteúdo da aula 1 até a aula 6, né? E aí na prova final, qualquer coisa, né, desse conteúdo pode estar presente na prova, tá? Muito bem. Primeira coisa, primeiro tópico aí importante para vocês darem uma atenção é o cálculo do SAC, né? Sistema de amortização constante. A gente sabe que cada sistema de amortização tem suas características próprias, né? Sobretudo em relação àqueles 3 elementos básicos. Qualquer tipo de financiamento, né? É composto pela prestação, a amortização e os juros. Então, ao pagar uma prestação, juros fica para o banco, a amortização abate a dívida, o saldo devedor. No sistema de amortização SAC, nós temos uma prestação que ela é variável, decrescente. Nós temos uma amortização que é fixa, constante, e um juros que é variável, decrescente. Claro que esses 3 elementos, no outro sistema, no price, né, funcionam de outro jeito. No SAC é assim, amortização constante, prestação variável decrescente, juros variável decrescente. Isso é extremamente importante. Por quê? A gente já viu, né, nos nossos exercícios de aula, que eventualmente as questões vão pedir, além do valor do cálculo, né, o conceito. E isso pode ser determinante, né, na hora de acertar ou errar uma questão. Então a gente precisa ter esse conceito muito bem claro, tá? Então, inclusive, né, se quiserem anotar, se já não tem isso anotado, né, é importante. Então, o cálculo de amortização SAC é dado pela fórmula a amortização igual ao valor do financiamento dividido pelo número de prestações, parcelas a serem pagas. Tá? Claro que cabe ressaltar que cada sistema de amortização ele tem as suas fórmulas próprias, né? Então, a amortização no sistema SAC se calcula de uma forma, né? E lá no sistema Price é outra forma de calcular a amortização. Então, muita atenção também para não trocar uma fórmula pela outra, então já dá tudo diferente, né? Então, falou em sistema SAC, tem que olhar para as fórmulas, né, desse sistema. Inclusive, vocês têm, né, um material para consulta de fórmulas no arquivo em PDF, vocês já devem estar acostumados a utilizar, porque a gente utilizou bastante, né, aquele arquivo para fazer lá os cálculos das rendas, né, antecipada, pós-antecipada, que utilizavam lá os fatores, né, da tabela FAC, FVA, naquele arquivo lá. Então, além das tabelas, tem ali 90% das fórmulas, né? Acredito que só as fórmulas do juro composto que não estão ali,
mas é uma questão de anotação aí no caderno, né, numa folhinha, e você já resolve essas formas que faltam, que não estão ali. Então, um material bom aí para utilizar, né, na hora de uma avaliativa, na hora da prova, porque a gente tem acesso direto às fórmulas de uma forma mais simples, mais rápida, né. Inclusive, até é uma recomendação, né, antes do horário da prova, vocês estarem com tudo organizadinho, para não ficar tenso, nervoso, né, porque depois que abre a prova, começa a rodar o cronômetro do tempo, né, e aí, né, quando a gente vai abrir a prova, já estejam, né, com a apostila aberta, né, os materiais de vocês ali já tudo certinho, para, de repente, se precisar consultar algum material, já está ali, né, não tem problema. A apostila e os slides, é claro, né, são um material de consulta importante. A calculadora, né, em mãos, ou então o celular, claro, já vamos deixar o celular carregado, né, não vamos deixar o celular com pouca bateria, depois tem só o celular para fazer cálculo e acabou a bateria, né, aí já fica um pouquinho, né, atrapalhado, aí procura o carregador, põe né, para carregar e tal, e aí gera um pouquinho de estresse. Então, para deixar tudo calmo, tudo tranquilo, já deixem as coisas de vocês todas organizadas, né, de preferência, se possível, né, vocês vão estar fazendo uma prova, sei que em casa é difícil às vezes, né, a gente tem um espaço com silêncio, mas procurem ficar no espaço só vocês, em silêncio, né, se possível, aí vai facilitar bastante a concentração de vocês na hora da prova, porque a gente já viu durante os nossos exercícios de aula que às vezes a gente está um pouco desatento com alguma coisa ou outra, e a gente erra um cálculo, né? Pega a tabela errada, usa a taxa de outro exercício, pega um fator equivocado e isso gera um erro de cálculo. Então, tudo que vocês puderem fazer assim, para minimizar a distração, né, de vocês na hora da prova, muito melhor. Principalmente quando a gente está online, assim, né? Porque estando em casa, a gente sabe como é que funciona, né? Daqui a pouco, né, tem um chamando, daqui a pouco, né, uma TV um pouco mais alta, ou tá com, né, alguma música ligada ali no celular e ouvindo, isso atrapalha, né, a concentração, com certeza. Então, procurem manter o foco geral na prova, né? Muito bem. Então, atenção para não substituir uma fórmula pela outra, né? Muita atenção, o sistema SAC tem a sua fórmula própria, né, de amortização. Então, aí um exemplo. Utilizando o sistema SAC, calcule o valor da amortização referente ao empréstimo no valor de R$ 9.000, a ser pago em 10 parcelas com juros de 5% ao mês. Nesse enunciado, a gente já sabe que é o sistema SAC, né? E pede o cálculo da amortização. No enunciado, nós temos 3 informações: o valor do financiamento, o número de parcelas a serem pagas e a taxa de juros. Mas no sistema SAC, a gente sabe que a fórmula da amortização ela não precisa dos juros, né? Então a gente precisa só das 2 informações: o valor financiado e o número de parcelas. Então, a amortização igual aos 9.000 do financiamento dividido pelas 10 parcelas, 10 prestações, vão dar então 10 amortizações de R$ 900. Por que vão ser 10 amortizações de R$ 900? Porque a amortização ela é fixa, constante no saque, né? Eu calculo a amortização uma vez só. Então, já falamos isso a respeito, né, durante as aulas, e os exercícios na segunda parte da aula já demonstraram isso para vocês. A gente pode ter situações bem diversas aí, né, inclusive na prova, do tipo, né, marque a alternativa correta, letra A, amortização 800, letra B, amortização 700, letra C, amortização 500, letra D, amortização 900. Pronto, só marca, né, o valor certo. Mas, né, a gente pode ter o valor da amortização ligado ao conceito. Então, o valor da amortização é tanto, e esses valores são crescentes, ou esses valores são decrescentes, né? Esse valor é fixo. Então, isso pode ser determinante, né, na hora de acertar ou errar uma questão. Então, muito importante terem aí anotadinho, né, o conceito a respeito do sistema SAC, ou seja, a prestação ela é variável decrescente, os juros é variável decrescente, e a amortização é fixa constante no sistema SAC. Tá? Um outro elemento, um ponto importante aí, para vocês terem um estudo especial aí para se preparar para a prova, é o cálculo da prestação do sistema price. Tá? Bom, no price, né, o elemento que é constante é outro,
No price, quem é constante é a prestação. Seguem os três elementos, né? Prestação, amortização e juros. Mas agora, quem é constante é a prestação. Tá? No sistema price, a amortização ela é variável crescente. Os juros é variável decrescente. E a prestação é que é constante. Tá? Então muda aí os princípios, né, em relação a esses três elementos para o sistema price, prestação constante. A fórmula da prestação no price é o valor do financiamento dividido pelo fator da tabela FVA para uma determinada taxa em um determinado período. Claro, né? Se trata de um financiamento, então o uso é o uso da tabela para financiamentos, operações comerciais, aquisições, compra-venda, que é a FVA, né? Porque a outra tabela é investimentos, né? A FAC. Então, muito cuidado. Olhar sempre no topo da tabela, o título, né? Se é a tabela FVA, quando a gente estiver utilizando, né, a fórmula do price. E uma atenção especial aí com relação à taxa e o período. Principalmente, né, nessa questão aí da atenção, né, e da memória. Porque como a gente já teve as situações anteriores, né, às vezes a gente vai fazer o cálculo e está puxando uma taxa de um exercício anterior, né, de uma leitura que a gente fez na apostila, ou de um exercício, uma atividade avaliativa anterior que a gente estava fazendo, alguma coisa nesse sentido, né? E na prova pode acontecer também, né? Eu fiz uma questão, aí vou para a próxima, e na próxima eu tenho que calcular o price. E aí, em vez de utilizar a taxa desse exercício, eu fico na memória, né, com aquela taxa do exercício anterior. Aí ponho, né, para achar aqui o fator, vai dar um fator errado, né? Então, para prevenir as coisas, né, façam sempre essas conferências, tá? Aí fez o cálculo, aí achei lá um valor de prestação. Aí o valor de prestação que eu achei não bate com nenhuma das alternativas ali. São 4 alternativas, nenhuma delas deu a prestação que eu achei. Bom, aí a gente tem que fazer uma auditoria no cálculo, né? Vamos revisar tudo. Estou olhando o valor do financiamento correto, o fator da tabela é a tabela correta, estou olhando lá, né, o I e o N corretos, estou achando o fator certinho. Bom, tá tudo certo. Então pode ter sido na matemática, na hora de digitar os valores, né? Então revisa tudo até achar o valor correto, tá? Então sempre tem que fazer uma auditoria do cálculo. Não vão pela primeira tentativa, né? Ah, fiz o cálculo, não deu certo, né? Ah, então vou chutar aquela ali, né? Aí é uma boa chance de reprovação, né? Então nunca façam chute de alternativa, principalmente na prova, né? Que é a nossa prova final que vale 10 pontos, tá? Vamos aí a um exemplo. Bruno assumiu uma dívida de um empréstimo no sistema Price. O valor da dívida, 5.835, uma taxa de 2,5% ao mês para liquidar em 6 parcelas e pede o valor das parcelas, né? Já sabe que é o Price, né? Pede o valor das parcelas, que é o cálculo do R. Então, muito simples, né? A gente sabe que vai aplicar a fórmula da prestação do Price e já sabemos como é o Price, né? A prestação é fixa, a prestação é constante, calcula uma vez só a prestação no sistema Price. Então, vai lá. O valor do financiamento, 5.835, dividido pelo fator da tabela FVA para a taxa 2,5 e um N6. Tá? Então, olha a tabela, vê lá o título da tabela. Realmente é FVA que eu estou olhando? Muito bem. Olha no cabeçalho, as taxas são de 0,5%, então olha lá, 0,5, 1,5, 2, 2,5, achei lá 2,5% e vou até o N6, né? 2,5%, N1, 2, 3, 4, 5, 6, achei lá 5,50813. Aí sim divide, né, o valor do financiamento pelo fator, lembrando sempre que o fator, né, a gente usa todas as casas, depois a vírgula, nunca arredonda fator, tá? Então dividiu, achou uma prestação de 1.059,34. Então neste caso, o valor da prestação é de 1.059,34 e por se tratar do sistema Price, né, o valor é constante, ou seja, cada uma das 6 parcelas será de 1.059,34 nesse sistema, a prestação aqui é constante. Então, as mesmas variações, né, de questão que a gente pode ter. Posso ter letra A, B, C, D, e todas elas falando só o valor da prestação, né? 1.000 e pouco, 900, 700 e 1.059,34. Aí marca certinho, ok. Mas eu posso ter também, né, letra A, B, C, D,
e cada uma delas falando, né, o valor da prestação é de tanto e o valor é variável crescente, o valor da prestação é tanto e o valor da prestação é variável decrescente, o valor da prestação é tanto e esse é constante. Aí sim, né? Então, essa interpretação em relação ao conceito, de novo, pode ser determinante aí na hora de encontrar a resposta correta, tá? Até aqui, gente, tranquilo? Vimos um do sistema SAC, um do sistema Price, relembramos aí dos conceitos de cada um. Alguma dúvida? Tranquilo para mim por enquanto. Legal, Josi. O Lucas está a bordo, conectando. Boa noite, Lucas. Então vamos ao próximo elemento, a renda financeira antecipada. Então, mais um tópico aí para vocês anotarem, né? Para se dedicar um pouquinho mais aí nos estudos. Em relação ao conceito da renda financeira antecipada. Vocês devem lembrar, né, que no início das rendas financeiras, a gente tinha uma tabela lá, na tabelinha azul, em que nós tínhamos lá a renda financeira antecipada, a pós-antecipada e a diferida, né? Cada uma delas com as suas condições, né, de mercado. No caso da renda financeira antecipada, a condição de mercado dela conhecida é com entrada, ou seja, as prestações, né, são pagas com entrada. Não é só esse o conceito, é claro, né? A renda antecipada ela é paga com entrada ou então, né, paga no início do período. Né? Então, o pagamento é feito no início do período, o pagamento é feito no início do mês, o pagamento é feito com entrada. São as duas situações que definem uma antecipada. Né? Tanto na antecipada quanto na pós-antecipada, nós temos lá 4 fórmulas. Né? Na antecipada, nós temos das 4 fórmulas, 2 são de investimento, aplicações financeiras, são as 2 primeiras fórmulas, né, da sequência de fórmulas da antecipada, e as outras 2 fórmulas são fórmulas de operações comerciais, financiamentos, compra, venda, aquisição de mercadorias. Claro, o enunciado vai nos ajudar muito a definir isso, né? Então, lendo o enunciado, fala que, né, nós temos uma operação com entrada, né, e essa operação é uma aplicação, nós sabemos que é uma antecipada, e sendo uma aplicação vai ser uma das 2 fórmulas iniciais, né, que é a fórmula do montante com a tabela FAC, ou a fórmula da prestação, né, com a tabela FAC, porque se trata de uma aplicação financeira. Se falar que é com entrada, mas for, né, uma compra, uma aquisição de um equipamento, por exemplo, ela é com entrada, é antecipada, é uma compra, aí já são as outras 2 fórmulas, né, da antecipada, que utilizam a tabela FVA, que é o valor atual, o valor à vista, né, ou o valor da prestação que vai ser paga, né, nesse financiamento, nessa compra, aquisição, enfim. Então, claro, isso a gente teve uma aula específica, né, sobre a renda financeira antecipada, a gente viu o passo a passo dos exercícios de exemplo, e depois na segunda parte da aula a gente teve exercícios, né, para vocês praticarem isso, tá? Inclusive esses exercícios estão sempre disponíveis lá para vocês, né, caso queiram rever aí alguns exercícios que foram utilizados, né? Muito bem. Então esse conceito teórico aqui, né, é um elemento aí importante para a revisão de vocês, tá? Como é que a gente identifica antecipada? Uma das coisas aqui é um sistema de prestações com entrada. Muito bem. Então, ao ler o enunciado de uma atividade, aí, de um exercício, né, ou da prova, né, em que vocês tenham que fazer o cálculo das antecipadas, nós precisamos prestar sempre muita atenção a alguns termos, né? E essa fórmula em específico, né, que é a fórmula do montante da antecipada, para uma aplicação financeira, porque utiliza a tabela FAC. Então, só de olhar da fórmula, a gente já sabe que é uma aplicação financeira porque utiliza a tabela FAC, né? Mas, é claro, cuidado na leitura do enunciado, né? Então, é uma antecipada, fala com a entrada, no início do período. Ok. Então, são 4 fórmulas. Das 4, as 2 primeiras é
aplicação financeira e investimento, as duas outras é operação comercial. Então, antecipada, aplicação, é uma das duas formas, é montante ou é prestação. Se já fala anunciado que são colocados valores mensais, significa que eu estou colocando uma prestação mensal de investimento que sobra para calcular montante. Se fala nesse investimento com entrada, né, que a gente deseja alcançar um montante no número X e pergunta qual o valor que a gente deve depositar mês a mês, sobra para calcular o quê, né? Só a prestação, já que em investimento, né, de uma renda financeira, só tem duas fórmulas, né? Montante e prestação, porque as outras duas são lá de operações comerciais, né? Então, falou no enunciado, com entrada, e é uma aplicação financeira e quer saber, né, quanto a gente vai ter ao final do investimento, está pedindo montante. E aí essa fórmula, né, do montante da antecipada é a prestação que multiplica o fator da tabela de investimentos, que é a tabela FAC, fator de acúmulo de capital, para uma determinada taxa e período, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, fecha parênteses. Inclusive, essa é uma diferença básica aí das rendas financeiras antecipadas e pós-antecipadas, né? A renda financeira antecipada, todas as formas têm 1 mais a taxa. Na pós-antecipada não tem, né? Nas formas da pós-antecipada a gente pode olhar todas elas, nenhuma delas tem 1 mais taxa, tá? Então sempre umas coisas a ser considerada, né? É uma antecipada, a gente também confere, né? Se está olhando as fórmulas certas, porque a antecipada sempre vai ter 1 mais a taxa. Claro que a aplicação da fórmula aqui merece também os devidos cuidados. Então, olhar lá o título da tabela, é a tabela FAC mesmo que eu estou olhando? Muito bem. Depois, a taxa e o período do exercício que eu estou fazendo, né, da questão que eu estou desenvolvendo. E na hora de fazer a multiplicação 1 mais a taxa, aqui nesse elemento dentro dos parênteses, a gente não pode esquecer daquele detalhe, já está batido, a gente já está falando, né, desde lá das aulas de juros, né, depois nas aumentos dos contos excessivos, depois nas rendas financeiras, em todas elas sempre teve essa situação, e sempre falou, né, nunca somar numeral com taxa, e converter a taxa para numeral. Então aqui a taxa, se for, por exemplo, né, 2,5%, representa 2,5 dividido por 100, que é 0,025, aí tem que somar com o número 1, fica 1,025. Aí sim a gente pode fazer a multiplicação pelo fator, pelo valor da prestação, para achar um montante, né? Então, muito cuidado aí, nunca esquecer, né, de 1 mais a taxa, converter a taxa sempre para valor numeral, tá? Então vamos ao exemplo. Nesse exemplo, uma pessoa aplica R$ 1.020, sempre no início de cada mês, durante 12 meses, a taxa de 1,5% ao mês. Quanto vai ter ao final do período? Bom, ao final do período ele vai ter um montante, é isso que eu quero saber, né? Qual é o montante? Já essa pergunta indica uma fórmula de montante. No entanto, a gente ainda não sabe, né, só pela necessidade de calcular o montante, se é um montante de uma antecipada, se é um montante de uma pós-antecipada. Então a gente tem que ler os dados. No enunciado diz assim, sempre no início de cada mês. Bom, no início do período, ou com entrada, é uma antecipada. Então já sei que eu tenho que calcular o montante de uma antecipada. E da antecipada, né, nós sabemos que a gente tem as formas de aplicação e investimento e as formas de operação comercial, e aqui está dizendo que é uma aplicação, né? Uma pessoa está aplicando um valor. Detalhe importante, está aplicando esse valor todos os meses, ou seja, mês a mês ele está colocando o quê? Um R, né? Ou seja, uma prestação. Se é uma aplicação e só tem duas formas na aplicação, né? O montante ou R, ou a prestação. E a prestação já está aqui, aí também já confirma, né, que é montante mesmo, né? Não tem outra coisa. Muito bem, então aplica a fórmula do montante da antecipada, prestação R, que multiplica o fator da tabela FAC, para a taxa 1,5 N12, que multiplica 1 mais a taxa. Claro, gente, aqui, cuidado, né? Vou olhar a tabela FAC, ter certeza que estou olhando ela. Taxa 1,5, confirmo aqui no enunciado do exercício, é 1,5 mesmo. O N é 12, está aqui, é 12. Aí vou olhar na tabela, né? Olho certinho, então fazer esse desenvolvimento do cálculo, né, no caderno ajuda muito.
Se a gente for fazer, né, direto a digitação na calculadora, tá, olha o valor da prestação, olha o valor na tabela, digito, multiplico ali, acho o resultado. Mas se eu não achar o resultado direto na primeira tentativa, né, qual é a memória do cálculo? O que eu usei ali na hora de digitar os valores? Posso me perder. Se eu fizer no caderno o passo a passo do cálculo, vai ser mais fácil de vocês conferirem, né, os valores que vocês utilizaram durante o cálculo e mais fácil de achar o erro. Tá? Então, eu recomendo, cada um faz do jeito que acha melhor, é claro, né, mas recomendo aí, ajuda muito na hora de auditar o cálculo. Então, não achei a resposta, tem lá 4 alternativas, o meu cálculo não deu aquela resposta. Aí eu começo a olhar o passo a passo do cálculo que eu fiz no meu caderno, fica mais fácil de achar o erro. Tá? Então, o fator para essa condição, taxa 1,5 N12, é 13,04121, e 1 mais a taxa dá 1,015. Né? Então, é 1 mais 1,5%, 1,5% é 1,5 dividido por 100, né? 1,5 dividido por 100 fica 0,015, soma com 1, então dá 1,015. Aí sim multiplica os três elementos, sempre importante, né? Relembrar que fator a gente nunca arredonda, né? Utiliza sempre todas as casas, né? Multiplica todos os elementos, acha-se um montante no valor de R$ 13.501,56. Então esse é o valor total, né, que ele vai ter ao final do período de investimento, né, acumulou esse valor, porque investiu todos os meses, né, 2020, a taxa de 1,5%. Tranquilo aqui, gente? Tudo certo? Tranquilo, senhor. Tranquilo? Legal. Tranquilo. Na renda financeira antecipada, como a gente já sabe, não existe só uma fórmula, são 4 fórmulas. E entre as duas fórmulas de investimento, né, além do montante, a gente tem a fórmula da prestação de uma antecipada. Tá? A fórmula da prestação da antecipada, então, é o montante dividido pelo valor da tabela FAC, que é o fator de acúmulo de capital, ou seja, investimento, né, para uma determinada taxa, um determinado período, vezes, o parênteses 1 mais a taxa. Neste caso, né, ao ler anunciado, nós vamos identificar se é uma antecipada lendo que é com entrada ou os pagamentos são feitos ao início do período, define que é uma antecipada. Fala em investimento, então das 4 formas antecipadas vão ser as duas, né, de investimento, ou é montante ou é prestação. Se no anunciado, né, já deram um montante e pedir qual é o valor depositado mês a mês, é o R, é a prestação. Se for o contrário, né, se der o valor depositado mês a mês e pedir o valor acumulado, vai ser o montante. Então, esse racional aí a gente fez durante as aulas, né, na aula antecipada, inclusive a gravação está lá para quem quiser rever, né, os slides também, quem quiser refazer os exercícios dessa aula estão lá também disponíveis no Classroom. Prestação, então, montante, FAC, que multiplica 1 mais a taxa. Aqueles cuidados especiais, então, vamos ficar repetindo isso, né, para gravar bastante na mente de vocês. É investimento, é tabela FAC. Sempre olhem o título da tabela. Tá? Bom, pode ser que a gente tenha feito uma questão anterior que utilizava a tabela FVA. Qual é a tendência do nosso cérebro? Vou continuar usando aquela tabela e dá uma enganada. A gente lê o enunciado, vê que é investimento, né? E, tem que usar outra tabela, FAC. A gente pega, olha de novo a mesma que a gente estava usando antes. Se a gente estava usando a FVA, está aí um problema que pode acontecer, né? Por uma questão de atenção, por uma questão de memória, por uma questão de inércia, né? Já do pensamento, a gente buscar a informação anterior. Então, muita atenção, sempre confirmem a tabela que estão usando. Tá? Taxa e N, a mesma situação. O nosso cérebro carrega, né, a informação que a gente acabou de ver. Ele fica ali, né, na memória recente. Então, mesmo que eu tenha lido no enunciado que eu estou fazendo agora, né, a taxa é tal, o N é tal, na hora de fazer o cálculo, na hora de escrever na folha, daqui a pouco a gente está usando o da memória mais recente, aquele que a gente acabou de fazer. Tá? Então, muita atenção nisso também. E, claro, sempre 1 mais a taxa, sempre a taxa convertida para numeral.
Exemplo, no enunciado, então, quanto você terá que investir? Investimento já nos determina aqui, então, que das 4 formas disponíveis, né, seja antecipada, seja pós-antecipada, trata-se das 2 primeiras formas, que é investimento. Então, é montante ou é prestação do investimento que utiliza a tabela FAC. E fala que esse investimento, né, é mensal, sempre no início de cada período, para resgatar 8.500. O que eu vou resgatar? O que eu investi lá depois no final. Lá depois no final, então, eu tenho esse resgate, que é o meu montante. Então, estou depositando mês a mês, né, um valor. E é esse valor que a gente quer saber, né? Quanto vai ter que investir mensalmente. O valor que eu vou colocar todos os meses é o R. Sempre no início de cada período. Então, é o R do investimento do início de cada período, ou seja, de uma antecipada. Então, a gente já definiu a fórmula aqui. Para resgatar os 8.500, ao final de 18 meses, sendo remunerada a taxa de 8% ao mês. Então, está aí a fórmula da prestação, né, de uma antecipada quando se trata de investimento. O montante que se quer é os 8.500, dividido pelo fator da tabela FAC, para a taxa 8 e o N 18, vezes 1 mais a taxa, 1,08. Primeiro, a gente tem que resolver a parte de baixo da divisão. Então, nós temos que achar o fator, 37,45024, vezes 1 mais a taxa. A gente faz essa multiplicação, acha 40,44626, e só aí a gente então faz a divisão, né, do valor do montante 8.500 pelo resultado da multiplicação e acha uma prestação de R$ 210,16, que é o valor que ele vai ter que investir mensalmente, né, para chegar nesse montante. Ele vai ter que investir mensalmente 210,16 para alcançar esses R$ 8.500 aí ao final de 18 meses. Claro, né? Dá uma atenção especial aí em olhar a taxa, o N correto, para achar o fator na tabela. Aqui, por que é 1,08, né? Que é 1 mais a taxa é 8%, a gente transforma, né, o número percentual em numeral, então 8% é 8 por 100, 8 dividido por 100 é 0,08, mais 1 vai ficar 1,08. Tá? Aqui, gente, aquela mesma atenção, né, em relação a tudo que a gente tem dito sobre o fator, o I e o N, né, para a gente não incorrer no erro de cálculo. Além disso, é claro, a matemática, né? Então, eu não posso aqui, né, nessa terceira linha do cálculo aqui, né, a primeira é a fórmula, a segunda a gente colocou os valores. Nessa terceira linha da fórmula, tá, eu não posso incorrer no erro aqui, né, de dividir os 8.500 pelos 37, para depois multiplicar, porque a matemática não funciona dessa forma, né? Nós já sabemos lá do nosso ensino fundamental, né, quando a gente faz esse tipo de cálculo com uma multiplicação na parte de baixo da divisão, primeiro a gente resolve, né, a multiplicação para depois, por último, fazer a divisão. Tá? Isso é o básico lá da matemática, a gente já fez isso durante as nossas aulas, né, essa forma de cálculo para relembrar esse detalhe, né, e vocês acertarem os cálculos. Claro que se fizerem, né, esse erro aí, o valor da prestação vai dar totalmente outro, diferente, né? Então, muita atenção na sequência da solução, tá? E claro, aqui na nossa revisão, a gente está mostrando uma solução passo a passo, porque esse é o ideal, tá, gente, na hora de fazer os nossos cálculos, porque facilita muito a auditoria do cálculo. Então, de novo, tenho lá as alternativas, letra A, B, C e D, todas elas com os valores lá, e eu fiz o meu cálculo. E aí depois eu fiz o cálculo e não deu nenhuma das alternativas. Né? Eu não anotei o cálculo, fiz tudo na calculadora direto, no celular direto, e não bateu o valor. Onde é que está o erro? Depois que eu digitei um monte de coisa no celular, fica difícil, né? Ou na calculadora fica difícil de auditar. Agora, se eu fiz no caderno esse passo a passo todo direitinho, tá, aí eu vou conferir, vou auditar. Bom, não deu o valor de nenhuma das alternativas. Onde é que está o erro? Estou usando o montante certo, tá, olhei, está ali. O FAC, estou olhando a tabela certa, vou lá conferir a tabela, se eu olhei a tabela certa, olhei a taxa, o N, deu o fator certinho, daqui a pouco eu vou descobrir, o fator não é esse, estou usando a tabela errada, aí corrijo o fator, acho a resposta. Né? Então,
É muito importante. Talvez não seja o fator, né? Talvez não seja 1 mais a taxa, talvez eu tenha feito, na hora de digitar ali os valores para fazer a multiplicação, a divisão, deu errado, e eu refaço e eu consigo descobrir onde está o erro e acertar as minhas respostas. Vai ficar mais fácil de vocês acharem os erros quando acontece, tá? É só uma recomendação, né? Cada um faz aí do jeito que acha melhor, mas fica a dica. Ainda na renda financeira antecipada, como a gente já sabe, tem 4 fórmulas lá, né? As 2 primeiras a gente já reviu aí. A gente reviu a forma do montante e da prestação de um investimento. Mas na antecipada não tem só investimento, né? Tem operações comerciais. Então as outras 2 fórmulas, né, da antecipada são para operações de compra, venda, financiamento, aquisições, empréstimos. Utiliza a tabela FVA e as 2 fórmulas são o valor da prestação de uma compra, venda, financiamento, ou o valor do financiamento, o valor atual ou o valor à vista daquilo que está sendo adquirido, comprado. Tá? Nesse caso aqui, nós estamos revendo a forma do valor à vista ao valor atual, certo? Então, claro, essa forma do valor à vista ao valor atual é a forma da antecipada. Então, no enunciado, para mim utilizar essa fórmula, tem que estar lá. Primeiro, né, é com entrada, no início de cada período, é antecipada. Depois, é uma compra, uma venda, uma operação comercial, um empréstimo, um financiamento. Bom, aí são as 2 formas de operações comerciais, valor atual ou prestação. Vai me pedir qual é a prestação que eu estou pagando naquela compra mês a mês, é o R. Vai me pedir qual é o valor à vista dessa compra, é o C, que é o cálculo do valor à vista. Então, C, valor à vista, para antecipada, é a prestação que multiplica o valor da tabela FVA para IN, ou seja, taxa em um determinado período. Vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, fecha parênteses. Todas aquelas recomendações que a gente já sabe, né? Olhar sempre no título da tabela se realmente é FVA, confirmar sempre no enunciado se estou usando a taxa ou N certo, né? Nunca esquecer de converter a taxa para numeral. Exemplo de exercício. Uma mercadoria é vendida a prazo, com entrada em 4 prestações mensais no valor de R$ 95,00 cada, a juros de 5,5% ao mês. Qual o valor à vista da mercadoria? Bom, ao final do texto do enunciado, já determina, né, o que eu preciso calcular. Diz ali, qual é o valor à vista da mercadoria? Então, é o valor do C, né? C é o valor à vista. Muito bem. Esse valor à vista, a gente tem fórmula de valor à vista do C na antecipada, na pós-antecipada, tem na diferida também, né? Diferida também tem o cálculo do C, o valor atual, o valor à vista, que é o CMC0. Nesse enunciado, já sei que não é diferida porque não fala em período de carência. Então a diferida já está fora. Entre a antecipada e a pós-antecipada, eu também tenho o valor atual. Mas nesse enunciado, né, eu sei que não é uma pós-antecipada porque não é o final do período. E nem sem entrada. Aqui fala que é com entrada. E com entrada é uma antecipada. Muito bem. Sei que é o valor à vista de uma antecipada. Já está tudo aqui dado nesse enunciado. Tá? Então, uma operação comercial, vai utilizar a tabela FVA. Está sendo feita uma compra, né? Uma mercadoria está sendo vendida. Com entrada antecipada. São 4 prestações, é o nosso N, né? E o valor dessas prestações, do R, é R$ 95,00. Nossa taxa aí, 5,5%. Muito bem, aí se aplica a fórmula do valor atual de uma antecipada. Prestação, R$ 95,00. Vezes, é uma operação comercial, então utiliza a tabela FVA, sempre aquele cuidado de olhar o fator, né, corretinho lá, utilizar a tabela certa. Para a taxa 5,5 e um N4. Nessa situação, o fator é 3,50515, vezes 1,055. Por que 1,055? Porque a taxa, né, a gente tem que passar ela para numeral. 5,5% é 5,5 por 100. 5,5 dividido por 100 dá 0,055.
aí sim a gente soma numeral com numeral, né? Numeral 1 com mais 0,055, então fica 1,055. Multiplica os três fatores, então a nossa prestação vezes o fator vezes, né, 1 mais a taxa, dá um valor atual, o valor do financiamento, né, da compra da mercadoria, de R$ 351,30. Claro, aqui, né, gente, renovo, né, o fator a gente nunca arredonda, utiliza sempre todas as casas após a vírgula. Uma das coisas que causa erro de cálculo, tá, fica aqui nessa questão da taxa. Muitas vezes a gente, ao fazer direto, né, a gente pensa assim, ó, 5,5% vai dar 0,55. A gente soma com o número 1, fica 1,55. Vai dar totalmente errado, totalmente diferente, porque 0,55 é 55%. Então, se a gente não tem certeza para fazer de cabeça, não tem problema nenhum, não tem vergonha nenhuma, né? Não vai também tomar muito tempo digitar na calculadora ali, né? 5,5 divide por 100, vai dar o 0,055, soma com 1, dá 1,055, a gente tem a certeza do resultado, tá? Muitos erros acontecem na taxa. Muita gente, fiz o cálculo, não achei a resposta, fiz o cálculo, não achei a resposta, não tem jeito, né? As alternativas estão erradas, a questão está errada, né? E a gente não se dá conta, né, que está convertendo a taxa errada. E a gente diz assim, mas eu estou usando a taxa do exercício, está certo, é sempre a mesma taxa, está ali, estou usando a taxa. E não dá a resposta certa. Mas está usando a taxa certa, só está fazendo a conversão errada da taxa. Né? Então, muita atenção nisso, gente. Então, daqui a pouco a gente erra uma questão porque fez a taxa errada, daqui a pouco outra questão a gente erra porque usou a tabela errada, né? Outra questão a gente erra porque na hora de olhar na tabela a gente não utilizou a taxa nem o N do exercício que a gente está fazendo, né? Então, daqui a pouco, né, são vários detalhezinhos que, se a gente tivesse uma atenção um pouquinho melhor, a gente não teria errado, né? Então, na prova pode fazer toda a diferença essas atenções a esses pequenos detalhes, tá? E renovo, a auditoria do cálculo vai ser muito mais fácil se vocês estiverem fazendo os cálculos no caderno, anotando, né, os cálculos de vocês, porque aí não bateu, aí vai lá olhar e conferir linha por linha do cálculo, né, o que fez, tá? Até aqui, gente, tranquilo? Esse outro exercício aqui de revisão, tudo certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Para mim tá tranquilo, senhor. Legal, Rafaela. Exercício, senhor. Exercício. Certo, Josi, valeu. Então, claro, né, gente, hoje já é, né, a nossa revisão final, a prova já é na quinta, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, não deixem passar, né? Agora é o momento oportuno, certo, para isso, né? Claro que depois, na segunda metade, né, da aula, a gente vai ter exercícios de revisão, o que sempre ajuda muito também, né? Para vocês, enfim, exercitarem, relembrarem os cálculos e também participarem, né, com dúvidas e perguntas que possam acontecer durante os exercícios, tá? Bom, a renda financeira diferida. Dentre as três rendas financeiras, tá? Essa é a mais simples da gente identificar no enunciado que se trata de uma diferida. Porque a gente já sabe, né, das nossas aulas, dos exercícios que a gente fez durante as aulas, que o enunciado da diferida ele é caracterizado por um período de carência, um período de diferimento, né? Então, esse período de carência determina, então, né, o uso das fórmulas da diferida, que são também uma quantidade de fórmulas menor. Na diferida, a gente não tem cálculo de montante. Na diferida, ou é o cálculo do valor atual, ou é o cálculo da prestação. Simples assim, é só esses dois. Sendo que o cálculo do valor atual, né, na diferida, ele tem dois passos, como a gente viu. Primeiro a gente faz o CM, né, depois a gente faz o C0, e a gente tem a fórmula da prestação, que é essa que a gente está dando uma atenção especial aí, como tópico de revisão para vocês se prepararem, terem uma atenção redobrada aí para a prova de vocês, tá?
Na fórmula da prestação da diferida, nós temos o valor do financiamento, o valor que está sendo emprestado, né, o valor da dívida, C, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, fecha parênteses, e aqui o detalhe, né, muito importante, elevado à potência de M, período de carência. Então, a potência é o período de carência, que é um dos motivos de erro também nesse cálculo aí, né? Porque a gente acaba tendo dois períodos. Um período de carência e outro período que é o número de parcelas de pagamento, o prazo de pagamento, que é o N, né? Então, aqui é claro, né? Se a gente tiver um pouquinho desatento, né? Utilizar o período de pagamentos no lugar do período de carência, a potência diferente vai dar, então, um outro resultado. Então, uma atenção especial aqui, tá? Sempre olhar com certeza se está usando o período de carência no lugar da potência. Dividido pelo fator da tabela FVA, para uma determinada taxa, um determinado período. Então, segue as recomendações. Olhar sempre o título da tabela, realmente estou olhando a tabela FVA, e leitura aquela especial, né? Com muita atenção do enunciado, para não trocar taxa e N, né? Em nenhum caso. Muito bem. Leitura do enunciado. Qual o valor da prestação a ser paga num financiamento no valor de R$ 10.150, no prazo de 18 meses, negociada a taxa de 5% ao mês e com uma carência de 90 dias. Bom, lendo o enunciado, né, de início, a primeira parte do enunciado, a gente não sabe se é uma antecipada, pós-antecipada ou diferida, porque todas as três têm cálculo de prestação, né? Eu tenho a prestação da antecipada, eu tenho a prestação da pós-antecipada, eu tenho a prestação da diferida. Qual delas é? Então, primeiro aqui diz que é uma prestação, né? Financiamento dá o valor do financiamento, o valor atual. O prazo, o pagamento é o N, 18 meses. Negociada a taxa, o I, 5 meses. Então, está lá no final, né, a informação com carência. Tá? Então, aqui eu defino que é a fórmula, né, da diferida. Então, o R da diferida. Outro detalhe importante no enunciado que a gente deve estar, né, estranhando é que a taxa ela está dada ao mês, né? Taxa 5% ao mês. E a carência está dada em dias, 90 dias. É claro que aqui, né, a gente deve converter a carência para número de meses, sempre, tá? Uma regra. Então, 90 dias, quantos meses vão ser? 90 dias equivale a 3 meses, né? Um mês comercial, né? Um mês de 30 dias. Então, a cada 30 dias, conta um mês. Em 90 dá 3 meses. Então, o nosso período de carência vai ser 3 meses. É a nossa potência, né? Que a gente vai utilizar nessa fórmula. Potência 3. Então, prestação igual ao valor do financiamento, 10.150, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa. 1 mais a taxa é de 5%, né? Então, 5% é 5 divididos por 100, é 0,05. Fecha parênteses, elevado à potência do período de carência. Período de carência é 3. Então, eleva a potência 3, dividido pelo fator da tabela FVA para taxa 5 e N18. Sempre conferindo aí no enunciado, né? Taxa 5, N18. Então, ajuda muito aí a olhar o valor correto lá. Então, tabela FVA, certeza que estou olhando a tabela certa. Vou olhar, então, taxa 5, N18, fator 11,68959. De novo, detalhe especial, né? Atenção especial aí a não fazer qualquer tipo de arredondamento no fator, nem usar menos casas depois da vírgula, né? Use exatamente conforme está lá na tabela. Muito bem. Parênteses. Tem que resolver o que está dentro dos parênteses primeiro. Então, vai somar aqui, né? 1 mais a taxa transformada para numeral, vai ficar 1,05. Aí faz a potência, eleva a 3, dá 1,15763. Primeiro, a gente tem que resolver sempre a multiplicação para depois a divisão, né? Então, aqui a gente não pode cometer o erro, a falha, né, de fazer a divisão primeiro e depois multiplicar. Não. Né? Primeiro é sempre a multiplicação. Então, multiplico os dois fatores, né? É o valor atual mais o resultado da potência.
né, vezes o resultado da potência, dá então 11.749,94. Multipliquei os dois elementos, achei esse valor. Aí sim eu vou fazer a divisão pelo fator, né? Foi encontrado na tabela FVA. A prestação então fica num valor de R$ 1.005,16. Tá? Então esse é o valor da prestação da renda financeira diferida para um período de carência de 3 meses, taxa 5, né, 18 meses de pagamentos, no valor do financiamento de R$ 10.150. Certo? Então, aqui na diferida, né, além dos cuidados que a gente já tem que ter, né, com a questão da tabela, utilizar a tabela certa, a certeza que estou usando a tabela FVA, certeza que estou usando a taxa e o N certo para usar o fator correto também na tabela. Cuidado na hora de converter a taxa ali, né? 1 mais a taxa tem que passar para numeral. Então, mais um cuidado especial que é o período de carência, que é a nossa potência, é o M, tá? Aqui é um outro motivo aí de alguns erros de cálculo, né? Se por acaso eu, em vez de utilizar aqui o período de carência 3, né? Se eu tivesse trocado pelo valor do número de meses do prazo de pagamento, a potência 18 aqui ia dar totalmente outra prestação, já ia errar o cálculo, né? Então, muita atenção, gente. Não trocar o período de pagamentos pelo período de carência. Cada um tem, né, a sua situação aqui. O período de carência é para potência e o período de pagamentos é para usar para achar o fator, tá? Tranquilo, né? Bom, uma outra coisa que a gente viu durante as nossas aulas, foi lá na primeira aula ainda, né? A gente fez uma revisão de alguns elementos básicos da matemática, porque são raciocínios importantes para o desenvolvimento dos cálculos, né, da matemática financeira. E uma das coisas que a gente viu foi a regra de 3 simples. Faz parte do nosso conteúdo, faz parte dessa disciplina, então é um tópico especial aí para vocês relembrarem, né, porque pode acontecer de surgir alguma questão assim na prova, tá? Na regra de 3 simples, nós temos a simples direta e a simples inversa. Tá? Nós vamos revisar em especial a simples direta. Na regra de 3 simples, nós temos apenas 2 variáveis, né? Nem vamos nos relembrar da composta, porque não faz parte da nossa revisão, mas ela tem mais variáveis. Na simples, então, é sempre 2 variáveis. Sendo sempre 2 variáveis, a gente tem essas variáveis andando juntas na mesma direção ou em oposição. Quando a gente tem as duas andando na mesma direção, ou seja, as 2 variáveis analisadas, elas aumentam juntas, ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta também. Ou elas diminuem juntas, como uma diminui, outra diminui também. Então a gente tem uma regra de 3 simples direta, elas são diretamente proporcionais. A inversa é o sentido oposto, ou seja, tenho 2 variáveis, quando uma aumenta, a outra diminui. Ela é inversamente proporcional, é a regra de 3 simples inversa. No nosso caso aqui, a gente está revisando a simples direta, ou seja, 2 variáveis que andam na mesma direção, tá? No nosso exemplo, as variáveis são dias de trabalho e a remuneração paga por esses dias de trabalho. Nesse caso, nesse exemplo, nós temos 20 dias de trabalho e uma remuneração de R$ 836. A questão que se coloca é, se trabalhar 35 dias, o que acontece com a remuneração? Aumenta, né? Se para 20 dias eu tenho 836, trabalhando mais dias, vou ter mais remuneração. Então, as 2 variáveis são diretamente proporcionais, andam na mesma direção. Nesse caso, a gente aplica a regra de 3 simples direta, que diz que, nessa situação, eu faço a multiplicação cruzada dos fatores. Tá? Então, 20 para 35 dias, 836 para X, né? Qual vai ser o novo salário? Então, multiplicação cruzada. 20 que multiplica X, que é o novo salário que eu quero descobrir, e 35 que multiplica 836. Montamos aí, então, a matemática, vai ficar 20x igual a 836 vezes 35. O 20 está ali multiplicando o x, né? Então, a gente precisa isolar essa variável. A variável x precisa ficar sozinha, né? Então, a gente passa para o outro lado da igualdade, o 20. Quando a gente muda para o outro lado da igualdade, a gente muda a operação, né? Então, está multiplicando, passa dividindo.
Então, 20 está multiplicando o x, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 836 vezes 35, dividido por 20. X é igual, multiplicação, né? Na parte de cima, ficou, então, 29.260 dividido por 20. X vai ficar, então, a R$ 1.463, que é o valor resultante da divisão. Então, realmente, né? Para 20 dias eu tenho salário de 866, para 35 o salário será 1.435. Aumentou o número de dias de trabalho, aumentou o salário a ser recebido. Essa é a regra de 3 simples direta. A gente viu isso, né? Durante a nossa aula, a primeira aula. A gente também teve exercícios, né? Que vocês fizeram aí na segunda parte da disciplina daquela aula. Deu para relembrar a regra de 3 aí? Se cair na prova, todo mundo vai saber fazer? Vai lembrar? Sim, Isso aí faz tempo, né? sim. Vai dar pra lembrar só. Pode encher. Oi? Pode deixar a prova só de regra de 3, tá bom? Fica bom, fica fácil, né? Muito bem. Uma outra coisa que a gente viu ainda lá na primeira aula, né, foram as operações comerciais. As operações comerciais, quando a gente precisa determinar o preço de venda. O preço de venda aqui é simbolizado pela letra V. E a gente tem duas situações distintas. O preço de venda quando a gente tem uma operação com lucro e o preço de venda quando a gente tem uma operação com prejuízo. Muda o sinal da operação. Então, o preço de venda quando tem lucro é o preço de custo, C, mais o lucro. Então, está ali, né, a fórmula, e a primeira fórmula à esquerda. V, preço de venda, igual ao C, preço de custo mais o lucro. Quando a gente tem prejuízo, muda o sinal da operação. Então, V, preço de venda, igual ao preço de custo menos o prejuízo. Então, no enunciado, vai dizer, foi feita a compra, a venda de um produto, e se obteve um lucro nessa compra. Já sei que vai ser a primeira forma, preço de custo mais o lucro para determinar o preço de venda. Foi feita, né, uma operação comercial, uma venda de uma mercadoria e se obteve um prejuízo. Eu já sei que vai ser essa segunda fórmula aqui, preço de venda igual ao preço de custo menos o prejuízo. É simples, mas algumas pessoas acabam confundindo aí o sinal, às vezes, né, e trocam, né? Falar em lucro e faz menos o prejuízo, né? Às vezes é para fazer o prejuízo faz mais lucro. Então, é uma pena que aconteça, né? Mas aconteceu aí nas nossas aulas, né? Nos exercícios feitos, o pessoal aí não achava o resultado, às vezes nessa situação aqui, tá? Então, quando falar em lucro é mais o lucro, quando falar em prejuízo é menos o prejuízo. Simples assim, direto e reto, como se diz, né? Então, não tem motivos aí para a gente, em se tratando de prejuízo, né, fazer mais lucro. Tá? Aqui, claro, é uma questão de atenção, então, inclusive, até recomendo aí anotarem, né? Operação com lucro, usa essa primeira fórmula aqui. Operação com prejuízo, usa a segunda fórmula. Tá? Então, vamos a um exemplo. Aqui o enunciado. Vendi uma mercadoria com lucro. Bom, se é lucro, eu já sei a fórmula. Né? Fórmula do preço de venda, quando tem lucro, é V igual a C, preço de custo, mais lucro. Tá? Falou em lucro, é a forma do mais, é mais o lucro. De 8% sobre o preço de custo, pergunta qual o preço de venda se o preço de custo foi de 900. Claro, a fórmula é preço de custo mais lucro. Preço de custo é 900. Eu tenho que somar a ele o lucro para achar o preço de venda. Só que o lucro não está direto no enunciado. O lucro está dizendo que ele é 8% do preço de custo. E o preço de custo é 900. Então, é 8% de 900 para achar o lucro. Né? Então, a primeira coisa a fazer é achar o lucro. A gente faz lá 900 vezes 8% e acha aqui um lucro de R$ 72. Então, esse é o lucro. Tá? O preço de venda, como a gente viu na fórmula, vai ser V igual ao preço de custo 900 mais o lucro calculado, que é os 8% de 900, né, R$ 72. Somos dois, preço de venda R$ 972. Nesse caso aqui, nossa resposta é
preço de venda 972 e o valor do lucro R$ 72. Que é um tipo de exercício, né? Um tipo de questão que a gente pode encontrar na prova. Lá daqui a pouco 4 alternativas, né? Letra A, preço de venda 900, lucro 70. Letra B, preço de venda 700 e o valor do lucro 90. Letra C, preço de venda 972, valor do lucro 72. E a gente precisa então determinar a questão correta, né? A partir desses valores, preço de venda e de lucro. E esse é o passo a passo, né? Que a gente viu na aula 1, né? A gente teve aí esses exemplos de cálculos, né? Das operações comerciais, tá? O cálculo é simples, né? É só soma quando é lucro ou diminui quando é prejuízo, mas mesmo assim, né? A gente teve aí algumas falhas de cálculo, alguns erros de cálculo, né? No uso dessas formas, o pessoal acabou utilizando, né? Quando era lucro, utilizou a de menos, quando era prejuízo, utilizou a de mais, então fiquem atentos, né? Para não cometer aí essa falha, pode ser mais uma questão aí, né? Para a gente acertar na prova, se a gente ficar bem atento, tá? Já que a matemática aqui ela é bem simples, né? Para determinar o lucro é uma multiplicação pelo percentual correspondente, para achar o preço de venda é a soma, né? O preço de custo mais o lucro. Tá? Uma outra coisa para a gente revisar para a nossa prova é o conceito dos juros compostos, tá? Também foi um conteúdo lá da nossa primeira aula, né? Na primeira aula a gente também teve o conceito do juro simples, o conceito do juro composto. Claro que a gente viu as fórmulas depois na sequência, né? E a aplicação dessas fórmulas de juro simples e juro composto. Vocês devem lembrar que antes dos cálculos, né, e das fórmulas de juros compostos e do juro simples, a gente viu duas tabelinhas. Uma tabelinha mostrando como é que funciona o juro simples e uma tabelinha mostrando como é que funciona o juro composto. Foi bem no início da aula. E a gente viu lá que o juro simples, por exemplo, ele incide sempre os juros sobre o valor do principal, que é aquele investimento inicial. Então, vocês vão lembrar daquela tabela, né? Era R$ 10.000 o valor do investimento inicial, né? E os juros era de 2%. Então, sempre rendia no juro simples, né? R$ 200 em cada mês, por quê? Os 2% incidia sempre sobre o valor inicial investido. Tá? Agora, no juro composto, era diferente. No juro composto, a incidência dos juros era sempre sobre o valor acumulado. Então, claro, no primeiro mês, né, tinha lá os 10.000 investido, 2% rendia 200. Uma soma com o valor do investimento inicial, aplica mais 2% no mês seguinte, já não é mais 200, né? É 204 rendimento. Então, no juro composto, né, é o chamado juros sobre juros, né? É o sistema de capitalização. Então, os juros incide sobre o valor acumulado e não mais só sobre o principal, né? Então, vai incidindo sobre o valor acumulado por cada mês. Então, esse sistema é chamado e conhecido, né? Além de ser chamado de juros sobre juros ou capitalização, é caracterizado também como crescimento exponencial, justamente por ter essa situação, né, da incidência dos juros sobre o valor acumulado, ou seja, sobre os juros já rendidos nos meses anteriores. Tá? Então, esse é o nosso juro composto. Esse é o conceito aí que a gente precisa estar bem atento, né, para a nossa prova final. Então, a gente foram vários tópicos aí que a gente revisou, em especial. Muita atenção a todos esses tópicos, mas não é só isso, né? A prova corresponde ao conteúdo da disciplina, é claro, né? E aí podem surgir outros elementos, mas esses são os tópicos especiais. Dá uma atenção especial, né? Nesses elementos aí que vai, né, ser necessário para ter um bom desempenho na prova, tá? Ficaram com alguma dúvida? Alguma pergunta sobre esses tópicos que a gente revisou? Pra mim, por enquanto, tá tranquilo, só. Daí, conforme a gente for fazendo exercício, a gente vai conversando. Certo, tranquilo. Então, gente, vamos a um intervalinho, né? 15 minutos aí. E logo a seguir, depois do intervalo, a gente faz a nossa chamada. E depois da chamada, a gente vai ter, então,
alguns exercícios, né, sobre esses tópicos para a nossa revisão, então nos prepararmos com um pouquinho mais de atividade de vocês, né, para essa prova da quinta-feira, tá? Não preciso nem dizer, né, todas as aulas sempre foi importante os exercícios na segunda parte, mas hoje mais importante ainda, né, porque são os últimos exercícios, são os exercícios de revisão para a prova, né, então são mais importantes. Participem, façam os exercícios e sempre que tiverem dúvida, né, a gente está aqui conectado ao vivo para atender dúvidas e perguntas de vocês, tá? A gente retorna aí às 20h32, 15 minutinhos de intervalo, então, e a gente já volta. Só fecha a câmera e o microfone, né? Depois abre de novo para chamada, tá? Até daqui a pouquinho, gente.